Olá pessoal do sexto ano, bora para a segunda semana do PET, segundo bimestre, tá bom? Então aqui eu não vou utilizar material de apoio, porque a maioria das questões está dentro do próprio PET. Então aqui a gente vai abordar a questão das formas de contagem do tempo, a questão do tempo, né? O que é tempo, como sabemos quanto tempo se passou, como o tempo é dividido, né? Por que existem essas divisões? São questões que estão dentro do pensamento de quem estuda história, porque a história ela está exatamente estudando o ser humano ao longo do tempo. Então, assim, tem várias formas, né, de se contar o tempo. É, então, desde as questões assim, como a gente percebe as mudanças naturais, né, na natureza. Então a gente percebe que, por exemplo, tá dia, tá noite, tem uma época que está mais frio, outra época está mais calor. Mas o ser humano, por exemplo, às vezes precisava contar o tempo como forma de controle. Por exemplo, colocava alguma coisa no fogo, né, ou em algum lugar, queria saber o tempo que aquele alimento estaria no fogo. Poderia usar a ampulheta, como a gente falou, mas existem outras formas, né? Depois foi ficando mais sofisticado, foi criados relógios de sol, que também depois o relógio mecânico, até chegar aos calendários, né? E, enfim, no calendário que a gente adota hoje em dia, que é o calendário gregoriano, né? Que é conhecido como o calendário cristão, porque ele coincide, ele se inicia com o nascimento de Cristo, né? Então, tem outros calendários também de outras culturas, o calendário chinês, ou o calendário judaico, ou muçulmano, enfim. Aqui tem apenas aqui tem alguns slides da Alibaba, né? Depois eu vou fornecer para vocês como material de apoio. Ele fala aqui da questão do nascimento de Cristo, né? Que é o calendário cristão. Daí fala do calendário judaico, que é a criação do universo, se baseia, né, tudo isso baseado lá no Gênesis, né, pessoal? E o calendário muçulmano, que é baseado lá no Alcorão, né, que fala da migração do profeta Maomé para Medina, então 722 depois de Cristo, né? Então, assim, cada cultura tem seu calendário, então o nosso cristão não é o único no mundo, existem outros calendários, e essa é a forma cronológica de contar o tempo, né? Como a gente viu, dentro dessas possibilidades, né, de contar o tempo, a gente viu que pode ser utilizado relógio, calendário, até computador e a ampulheta, que a gente vai fazer o trabalhinho com a ampulheta. Mas você viu que o ser humano vem contando o tempo, né, essa forma cronológica de contar o tempo, e chegou, ele foi ficando mais sofisticado, passando das décadas, dos séculos, milênios, então dá para contar o tempo de várias formas, né? Então aqui, por exemplo, a chegada dos portugueses do Brasil foi em 1500, foi lá no século XV. Por quê? O século XV vai de 1401 até 1500. E a independência do Brasil em 1822 era no século XIX, porque o século XIX vai de 1801 até 1900. Então ficar atento só a essas diferenças, né, de quais são as datas que compreendem os séculos, para ficar mais fácil o entendimento. Então aqui dessa parte era apenas isso, mas para além, né, do tempo cronológico, que a gente conta o tempo, usa ampulheta, relógio, calendário, a gente também tem um tempo histórico. Então o tempo histórico são baseados em acontecimentos importantes, né? Então da pré-história para a Idade Antiga, o grande acontecimento foi a invenção da escrita, porque a partir da escrita a gente conseguiu identificar os povos da antiguidade, né? Então na pré-história não havia então uma escrita bem elaborada que desse para esses vestígios a gente não conseguiu encontrar. Então, a partir do momento que os povos da antiguidade deixaram a escrita, facilitou bastante para estudar povos como Grécia,
Roma, o próprio Egito, que a gente viu lá aquelas desenhos geográficos, também facilitou bastante a identificação desses povos, né? E da antiguidade, daí passou para a antiguidade, que foi a queda do Império Romano Ocidental, que lá foi depois do nascimento de Cristo, que a gente ainda vai estudar esse período. O fim da Idade Média, a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos, em 1453, o fim da Idade Moderna, em 1789, com a Revolução Francesa, e a Idade Contemporânea é a idade que a gente vive. Então, o tempo histórico, né, tem esses eventos importantes, então são contados a partir de eventos que são considerados importantes, e são 5 tempos históricos que nós utilizamos atualmente nessa história ocidental. Então, é a pré-história, a Idade Antiga, a Idade Média e a Idade Moderna e a Idade Contemporânea, 5. E a gente vai estudar mais para frente cada idade, quais são as características, o que aconteceu nesse período. Então a gente ainda vai estudar, tá bom, pessoal? Agora, em questão, a gente falou de décadas, séculos, milênios, né? Então, para contar essas principalmente os séculos, pessoal, a gente usa os algarismos romanos, né? Então, a gente coloca as letras, na combinação de letras, no lugar dos números. Então, acho que vocês já conhecem os algarismos romanos, mas eu vou falar de novo aqui. O I é igual ao número 1, o V igual ao número 5, o X igual ao 10, o L igual a 50, o C igual a 100, o M igual a 1000, o D igual a 500. Então, tem uma regrinha aqui, então quais são as regras? Não se repete a mesma letra 3 vezes. Por exemplo, I, mais de 3 vezes na verdade. Então, I é 3. Quando chega para fazer o 4, a gente bota o I mais o V. Daí fica 4. Depois a gente coloca o V, fica 5. Se a gente coloca o V, depois o I, fica 6. Até o 8. Então, você pode repetir até 3 vezes o mesmo número. Quando o número maior vem antes, soma-se os valores. Então, como a gente falou, o caso dos 6 em diante. Quando o número maior vem depois, faz a subtração, como é o caso do número 4. Tá bom, pessoal? Então, isso daí que vocês vão utilizar para fazer as atividades aí, né? Então, existem várias formas de contar o tempo, depende da cultura, né, de cada povo. E existe a diferença do tempo cronológico, que é esse que a gente viu dos calendários, que a gente usa o calendário gregoriano, né, que é lá do século XVI, que tem até aqui uma curiosidade, não sei se está aberto aqui o calendário gregoriano, que começou a ser utilizado em 1582, no dia 4, numa quinta-feira. Olha que interessante. Então, ele foi adotado só por curiosidade, pessoal. Então, para vocês terem noção de quando que a gente começou a contar o tempo dessa forma. Antigamente usava o calendário juliniano. Então, enfim, pessoal, isso daí a gente pode debater mais na sexta-feira, mas para não perder tempo, para ficar mais curto o vídeo, vamos lá, vamos às questões, né? A questão 1. Com base no dia do seu nascimento, escreva as seguintes informações. Então, você vai colocar o ano do nascimento, a década, o século e o milênio que você nasceu, né? Transforme os números em algarismos romanos. Lá, 2, como que é o 2? É 2 izinhos, né? Como que é o 8? É o V mais 3 izinhos. Então, você tem que lembrar lá em cima e preencher embaixo. Além do relógio e do calendário, há outras formas de contar o tempo. Na região onde você mora, cite 2 outras formas de contar o tempo. Então, vocês têm que ver aí se o pessoal usa a natureza, ou usa o sol, usa a nuvem, usa estrela, o que eles usam. Daí vocês têm que falar como que você já viu alguém contando o tempo dessa forma, né? Enfim. Aqui, pessoal, vocês vão preencher. No Brasil, utilizamos o calendário, já falei lá em cima, que se baseia no nascimento de... Então, tá tudo lá no PET, por isso que as atividades aqui não tem como trazer muito material complementar, porque está muito ligado ao PET, né, as informações do PET. E aqui você vai colocar o século, utilizando os algarismos romanos, né? Então, Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil século XV, como a gente já viu lá na outra informação. E porque, se fosse 1501, seria já século XVI. Tá bom, pessoal? Então, são essas 5 questões.
Essa semana é mais tranquilo e eu vou dar também, pessoal, uma atividade, um trabalho complementar para vocês fazerem lá, um trabalho escolar, que vai ser na quinta-feira, tá bom, pessoal? Então vamos ficar atento e responder essas atividades aqui na quarta, a gente vai fazer a correção na sexta e tem um trabalho escolar que a gente vai fazer lá as fontes históricas num cartaz na quinta-feira. Só para fechar a aula, eu queria falar também que existem dentro dessa ideia do tempo histórico, né, que é diferente do cronológico, que a gente viu que tem 5, que é a pré-história, idade antiga, idade média, idade moderna e idade contemporânea, a gente vai estudar mais para frente. Existe a história do tempo curto, né, são os eventos pontuais, de curta duração e com data definida. Ou a história do tempo médio, determinado por uma conjuntura histórica, uma guerra, um governo, uma transformação tecnológica. A gente pode falar lá a época da Segunda Guerra Mundial, a gente pode falar agora a nossa geração dos computadores, dos celulares, enfim. Teve uma época que foi da televisão preto e branco, né? A gente pode utilizar essas conjunturas aí. E a história do tempo longo, que são as realidades que lentamente vão mudando lentamente, como a organização familiar, as crenças religiosas, os costumes. Então são coisas que duram mais tempo para mudar. Tá bom, pessoal? Então é isso, a aula de hoje é essa e a gente se encontra no PET, no Meet, né? Lá no Meet, para discutir as respostas do PET. Um grande abraço, pessoal, até a próxima.